Boa tarde a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os nossos animais de estimação, como que eles podem, aliás, como estão nos ajudando nessa quarentena. Deixa eu chamar aqui. Olá. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer. Boa. Tudo bom, Boa Carol? tarde, tudo bem? Tudo bem, Tati? Tá. Tirar um pouco Você. daqui da minha cara. Ah, fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como que é. Você é psicóloga, né? Da Bahia. Sou psicóloga aqui da Bahia. De longe. Vou dar oi para o pessoal que está entrando, né? Tem um pessoal que está entrando Vamos, agora. ó, Patrícia. Bem, Já quer começar? Quer tá. esperar um pouquinho o pessoal entrar? Acho melhor a gente esperar um pouquinho, né? É um horário que as pessoas não estão muito acostumadas ainda. Sim. Deixa eu colocar o tema aqui. Vai fixar o tema? Aham. Vou colocar ele aqui. Aí tá fazendo frio, Carol? Tá um pouquinho. Aí tá calor? Sim, apesar de eu estar de Não. manga, mas só porque fez uma chuvinha, mas bem leve. Tá Nossa, conseguindo me ouvir tá bem? friozinho. Tô. Você tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Então, vou começar me apresentando um pouquinho. Sou Tatiane Tá Seixas, ok. né? Hoje você convidou a gente para estar falando um pouco sobre a importância dos animais de estimação nesse período. E eu sou psicóloga aqui em Salvador, sou de Salvador, Bahia. E sou técnica do Angus. O Angus é um cão de terapia, é um coterapeuta, né? Um cão que trabalha na função de intervenções assistidas. E a gente começou esse trabalho, eu acho que já tem há 4 anos, mais ou menos. E é isso. Aí você, quais são os lugares que você já foi com Angus? Eu vi que você já fez uma oficina com a Emanuele, né? Emanuele Rios. Sim, você conhece a Manu? Aham, eu fiz um curso com ela. Ai, Foi que por legal. ela que eu conheci você. Conheci o Ah, seu trabalho. sim, a gente fez, né? Enquanto psicóloga, a função das intervenções assistidas é ser uma técnica a mais, né? Uma técnica complementar. Uhum. E aí eu tenho que a canterapia entrou como um processo, como uma técnica a mais para contribuir com o meu processo de atendimentos em psicologia. Então, a proposta era justamente encontrar formas de tornar os pacientes mais motivados e poder proporcionar também bem-estar para eles, né? A gente estava muito no processo de pacientes em reabilitação. E aí, pacientes em reabilitação, em processo de reabilitação, são pacientes que estão muito exaustos com o processo. Então, eles têm um nível de desmotivação muito alto. E aí foi muito mais pensando neles e a gente tentou buscar estratégias, até que a gente foi vendo todas as possibilidades de estratégias da terapia assistida, né, que não era não só de resgatar a motivação, como da gente conseguir resultados mais rápidos, de ter uma eficácia mais rápida, bastante comprovação, bastante estudos sobre isso. E aí foi assim que eu fui descobrindo como também incluir a terapia assistida em outros tipos de intervenção, né, em outras propostas de intervenção de psicologia. E hoje não só de psicologia, né, eu falo de psicologia porque é a minha área, mas a gente também atua como técnica em intervenções de áreas de outros profissionais. A Carla tá dando boa tarde pra gente, boa Boa tarde. tarde, Carla. Tudo bem? E como que você vê hoje os animais nesse contexto de quarentena? Né? Como que eles estão auxiliando? Como que é? Como que você vê isso? Sim, é bem bacana isso, porque assim, eu tô falando, né, eu tô falando do meu trabalho, de cães de trabalho,
Mas aí, se a gente parar para pensar também toda uma questão histórica, uma questão cultural, de como os cães foram entrando na vida da gente, né? Como os cães foram fazendo parte dessa vida doméstica da gente e sendo cada vez mais membro da família, a gente vai muito por essa questão da emoção mesmo, da afetividade, da vinculação. Então, cada vez mais, e aí tanto cães quanto gatos, eles foram se tornando membros da casa, né? Membros da família mesmo. Inclusive, tem casais, tem famílias que optam por não terem filhos humanos e têm filhos caninos, filhos felinos. E tem essa configuração e são muito felizes com isso. Então, a gente vê cada vez mais as pessoas se referindo aos animais como filhos, né? E aí, quando a gente para ver o poder terapêutico, assim, o poder que ele exerce dentro dessa relação, a gente vai vendo histórias incríveis, como uma pessoa com depressão, uma depressão muito grave, que que recebe até indicação do médico, né, de fazer a adoção de um animal, e que passa a desenvolver um cuidado e um afeto tão grande por esse animal, que esse animal passa a ser também parte do processo terapêutico dela, processo de autocura dela, né? Então, não que a gente esteja aqui falando que eles por si só são remédios e são solução, e são as soluções. Não isso, mas assim, como eles também conseguem ter esse papel de ser um complemento, né, nas relações e muito benéfico para a saúde mental. Então, quando a gente fala dessa relação, acho que sua pergunta era a relação, o poder terapêutico dos animais, né? Isso. Então, a gente tem que, eles sem serem cães de trabalho, a gente pensando só em animais domésticos, já trazem afeto, alegria ao ambiente. Então, assim, as pessoas costumam dizer, um ambiente que tem cachorro, casa que tem pelo, cachorro, gato, que são casas mais felizes. Então, para quem tem essa relação, para quem tem esse vínculo, costuma ser realmente uma relação muito feliz. Costuma ser uma troca muito grande, né? Tem eles estão lá sempre disponíveis, amor incondicional. Então, para quem tem essa afetividade, entra como um potencial terapêutico muito grande. Claro que tem pessoas que não vão ter interesse por animais e não tem problema nenhum nisso. A gente tem que respeitar também. E para essas pessoas, talvez seja muito mais desgastante ter um bicho, um animal em casa do que não ter, né? Para essas pessoas que não têm essa relação, vai ser sempre o xixi no lugar errado, vai ser os pelos espalhados pela casa, tudo isso vai ser sempre um grande problema e um fator de estresse. Então, a gente também precisa dosar que, por mais que eles sejam maravilhosos, precisa que o humano tenha essa empatia, tenha esse interesse, esse afeto. Eu acho que é essa questão da empatia que é muito forte com os animais, né? Que a gente acaba criando esse sentimento de empatia com ele, acaba sofrendo junto com ele, acaba sentindo o que ele sente, sentindo falta e vendo como que ele nos ama também, né? Às vezes a gente acaba de brigar com o cachorrinho e ele tá lá de novo atrás de nós. E esse sentimento é muito bacana. O cão, ele não faz distinção, né? Ele não faz a distinção, ele não faz o julgamento. Então, para ele tanto faz ser uma pessoa arrumada, ser uma pessoa desarrumada, para ele tanto faz a cor da pele, assim, para ele tudo isso é muito indiferente. Então, isso também a gente utiliza de uma forma muito benéfica no trabalho, porque os cães não vão fazer distinção. E aí aquele paciente que está recebendo aquela visita, aquela intervenção, se for um paciente que tem um problema com isso, a gente consegue fazer um trabalho muito legal, porque ele não vai fazer distinção, ele vai lá querer abraçar, querer acarinhar, o cachorro vai querer ir lá abraçar e acarinhar esse indivíduo sem fazer a distinção de se ele é alto, se ele é baixo, se é gordo, se é magro, se a cor da pele está arrumado, se não está arrumado. Isso é muito bom. E principalmente com as crianças também, né? As crianças Como? também. Com as crianças também, as crianças se beneficiam muito dessa relação. Sim. Com os animais. A gente costuma falar que é difícil dizer quem é que se beneficia mais, viu? O adulto ou criança. As pessoas tendem a achar que a terapia assistida é muito voltada para a criança. Mas, na verdade, não. Assim, adulto se beneficia da mesma forma e é muito incrível também. Os adultos verbalizam
após a intervenção, os adultos verbalizam coisas muito emocionantes. De falar que foi muito maravilhoso, de agradecer, de citar que precisava daquele abraço, precisava daquele carinho. É muito bom, né? Então não é só para criança. Não, para todos os públicos, na verdade. Vai depender muito do para que você está fazendo a inclusão, mas vai ser para todos os públicos. A Carla comentou aqui. Eu tenho um paciente de Asperger que estava sentindo muito o isolamento social, estava com o humor deprimido. A mãe decidiu dar um gato que ele tanto queria. O humor dele melhorou demais. Perfeito. Nesse momento entrou como um amigo, né? Um companheiro. A gente, nesse período de quarentena, de pandemia, lá nos Estados Unidos, esgotaram os cães e gatos para adoção. Então, todos os abrigos ficaram esgotados porque as pessoas estavam buscando companhia dos animais. Então, é uma forma de lidar com o isolamento, é uma forma de lidar com a solidão, né? De repente, você vai precisar ter alguém, ter uma vida pela qual você vai ser responsável. Então, por isso que a gente fala que para pessoas com depressão é tão importante. E aí, é claro que também precisam ser adoções responsáveis, né? Se eu estou adotando um animal agora, porque eu estou no período de quarentena, ele vai satisfazer as minhas necessidades. Mas depois que esse período passar, eu vou conseguir satisfazer as necessidades dele, eu vou conseguir estar presente, eu vou conseguir manter esse animal. Então, isso também a gente tem que ter bastante cuidado. Mas é sempre uma troca de amor muito válida, muito importante. Assim, agora é uma troca de amor que também envolve responsabilidades. Então, mais um motivo para as pessoas estarem sempre atentas. Né? Tem essa troca de amor maravilhoso, de afeto, mas tem também momentos em que vai ter que ficar limpando necessidades, que vai ter que sair para passear, que vai ter que educar, que tem custos financeiros, tudo isso também é necessário lembrar. Os benefícios compensam, não tenho dúvidas. Mas tem todos os outros pontos também, que é extremamente importante que a gente cite, porque as adoções precisam ser cada vez mais responsáveis. Né? Não é um objeto que a gente pega e depois percebe que não dá conta e se desfaz. Não é assim. Eles criam vínculos, eles precisam da gente, né? É uma demanda, tanto financeira quanto emocional, que requer uma adoção responsável. E essa questão também do cuidado é bem interessante para as crianças pequenas, né? Que elas acabam tendo essa noção um pouquinho de agora que tem que cuidar do animalzinho, criando essa responsabilidade para elas. É verdade. Já dá para ensinando para a criança sobre pequenas responsabilidades. Levar o cachorro para fazer xixi, limpar o xixi e passear com ele junto com o adulto, claro. Mas assim, sair para ir passear, tem várias possibilidades mesmo de você já aproveitar para ir psicoeducando uma criança. E trazer ela para essa responsabilidade, né? Quando uma criança pede um animalzinho de estimação, é muito importante que os pais conversem sobre as obrigações e colocar a criança para participar também dessas obrigações. Isso é extremamente importante. Ter um animalzinho tem vários benefícios, né? Principalmente agora, nesse momento de isolamento. Sim. A questão dessa responsabilidade que a gente acabou de falar, da questão do isolamento, essa questão da empatia que a gente vai construindo. Sim. Me fala um pouquinho mais sobre a terapia assistida por animais, como que como que se desenvolve, como que foi criada. A terapia assistida com animais, ela é a intervenção assistida, né? A intervenção assistida com animais são processos de intervenção em que a gente faz a inclusão de algum animal. Por conta de algum objetivo, por conta de algum propósito específico, a gente faz essa inclusão. Esses animais são animais treinados, pré-selecionados, pré-avaliados, que foram treinados e que têm essa finalidade de trabalho. As intervenções assistidas, elas podem ser tanto terapia assistida, quanto atividade assistida e quanto educação assistida. O que vai diferenciar é a proposta de cada uma.
Então, quando eu estiver falando, a metodologia e a proposta, né? Se eu estiver falando de uma terapia assistida, eu estou falando em intervenções na área de terapia, que são intervenções na área de terapia que são feitas por profissionais da área de saúde. E nessas intervenções há uma inclusão de um animal. Já a educação assistida, ela precisa ser feita por profissionais da área de educação, ela tem a finalidade pedagógica, né? E nesse momento há a inclusão do animal para algum objetivo pedagógico específico. Já as atividades são aquelas atividades voluntárias que a gente vê, de levar o cachorro para visitar asilo, para visitar creche. Essas atividades, elas podem ser feitas por voluntários. Então, assim, essas são as grandes diferenças entre as três. Na educação, a finalidade educacional. Na terapia, fins terapêuticos. E na atividade, é entretenimento, motivação, proporcionar bem-estar. E que pode ser feito até por voluntários, mas os voluntários precisam, no mínimo, entender um pouco sobre essa dinâmica para que realmente... não é porque é voluntário que não precisa entender sobre a dinâmica, sabe? Precisa ter uma responsabilidade muito grande, porque a gente está falando em tá manejando animais, né? Uhum. Tem que ter esse manejo, Tudo né? Saber precisa como. ser feito de uma forma muito responsável, porque a gente vai estar causando uma interação entre humanos e cachorros, né? Vou falar de cachorros, que é a minha área. Entre humanos e cachorros. E a gente precisa garantir que naquela interação ali é um processo seguro, é um processo responsável. E esses animais são treinados para isso, né? Para fazer essas visitas. Então, são animais que são pré-selecionados e isso é muito importante, assim, porque as pessoas têm a ilusão de que qualquer cachorro pode ir. Qualquer cachorro que seja bonzinho, qualquer cachorro que seja amável, que seja dócil, que ele pode ir para um processo de intervenção. E não é, gente. É um passo. Ser bonzinho e ser dócil é um item. Lá na lista é um item. Mas, assim, o cachorro precisa mais do que ser bonzinho e ser dócil. O cachorro precisa ter alguns pré-requisitos, algumas habilidades específicas. E essas habilidades vão estar sendo treinadas, vão estar sendo desenvolvidas. Então, a gente fala de cães realmente que são voltados com a finalidade para aquele trabalho. Então, cães de intervenção assistida, de repente, podem ser cães que só trabalham fazendo atividade, mas não trabalham fazendo terapia porque não tem perfil, sabe? Cães de terapia que tem perfil com criança pode não ter perfil com adulto, pode não ter perfil com idoso. Já cães que tem perfil com idoso pode não ter com criança. Então, não necessariamente a gente pode generalizar. Cão. Avaliando essas habilidades do cão, aí a gente inicia esse desenvolvimento do treinamento. São treinos específicos, né, voltados para aquelas competências ali que ele apresenta. E aí, depois disso, a gente vai saber qual é o público que ele é igual a gente, assim, a gente que tem um perfil, mesma coisa, perfil profissional, né? Determinadas linhas, você é de determinada linha, não é de outra, você atende determinadas demandas, não atende a outra, é a mesma coisa. Estuda bem aquele animal. Não é simplesmente pegar um ali no pet shop e levar. Não mesmo. Não. Não mesmo. Você precisa conhecer muito, assim, a gente chama de técnico, né? A pessoa que conduz o cão. O técnico tem que saber muito do seu animal, para saber a hora que ele está com fome, saber a hora que ele quer fazer xixi, saber quanto tempo ele dura numa sessão de forma saudável para ele, saber qual é o público que ele não gosta, saber tipo, quando ele está fazendo determinado comportamento, o que aquilo significa. Então, assim, tem sinais que o cachorro demonstra que o técnico tem que saber. E a condução também o técnico vai saber. Então, esse técnico e esse cachorro, eles são muito ligados, sabe? Eles têm uma relação, uma ligação, um vínculo muito forte para que de fato esse trabalho ocorra de forma responsável. E você sabe de onde surgiu essa terapia assistida por animais? Quando que começou? Tá, não tem um ponto exato de onde surgiu a terapia assistida com animais, tá? A gente já, há muitos anos atrás, há vários anos atrás, a gente já vê cães atuando sem a nomenclatura, sem as pessoas chamarem de terapia assistida. Por exemplo, na Segunda Guerra, os cães eram levados para visitar soldados na ala de queimados.
Então as pessoas já faziam isso como uma forma terapêutica, já era uma intervenção terapêutica, mas não se chamava de terapia assistida. Ninguém dizia, olha, a gente está fazendo terapia assistida com soldados. Não. Simplesmente as pessoas viam que tinham as pessoas começaram a ver que aqueles soldados estavam sem suas famílias, não estavam sem reconhecimento, né? As queimaduras, muitos estavam no nível de queimaduras tão grande que não se sabia identificar. E aí eles estavam sem visitas, estavam sem contatos, estavam sem família, e aí de repente a visita desses animais proporcionava bem-estar, proporcionava afeto, proporcionava uma redução da ansiedade que eles estavam vivenciando, né? Da dor que eles estavam vivenciando, da aflição que eles estavam vivenciando. Mas em nenhum momento foi dito, olha, vamos fazer terapia assistida com soldados, entende? Então, assim, há muito tempo a gente já vê que essas intervenções vêm acontecendo, mas sem um estudo científico, sem uma nomenclatura exata. E foi a partir disso, assim, foi quando as pessoas passaram a perceber que, olha, Nisa da Silveira, ela tinha, né, a Caralampia, e ela percebia e ela falava sobre isso nos relatos dela, de como os pacientes se vinculavam, como os esquizofrênicos que não estabeleciam contato visual estavam estabelecendo contato e estavam estabelecendo vínculo com os gatos e com o cão. E isso chamava muito a atenção dela. Então, foi a partir daí, foi a partir de vários relatos em vários locais, em vários países, que as pessoas passaram a entender que, nossa, isso aí pode se tornar algo científico, assim. A gente pode estudar sobre isso, a gente pode passar a avaliar sobre isso e a mensurar realmente os resultados. Então, a gente tem que os americanos passaram na nossa frente, eles começaram a realmente fazer estudos de caso. E tanto hoje, aqui no Brasil, a gente não tem essa profissão como regulamentada, né? Não existe. A terapia assistida, as intervenções assistidas é de todo mundo. A intervenção assistida não é específica da psicologia, não é específica da veterinária. Não tem nenhum dono ainda, né? E por conta disso, a gente tenta seguir as regulamentações americanas, que são hoje o que a gente tem de regulamentado. Então, nos Estados Unidos já é uma profissão regulamentada. Eles estão bem mais avançados, assim, eles têm muitos estudos de categorizar. Por exemplo, protocolo para ida no hospital, protocolo para visita no hospital, forma de higienização. Então, assim, eles têm protocolado, por exemplo, tempo de duração, periodicidade. Então, eles estão bem mais avançados com relação a isso. E aí, os outros países vão copiando e vão adaptando a sua realidade também, porque a gente sabe que isso também influencia, né? A diferença do local, cultura. E como que foi o seu encontro com a terapia assistida por animais? Então, é interessante. A gente trabalhava na época, né, como eu comentei, né, num grupo, o GENAP era um grupo de psicologia voltado para atendimentos para pacientes em processo de reabilitação. E aí, numa das reuniões com os diretores, eles questionavam assim, tá, e o que a gente faz com os pacientes? Assim, a gente tem muito paciente que está desmotivado, na fisioterapia mesmo. Tem muito paciente que está desmotivado, que está cansado, que relata cansaço, que é muito desgastante para eles esse processo de reabilitação. E aí, nessas nossas conversas, a gente fez, vamos tentar buscar formas, meios. E foi numa dessas que a gente, em pesquisas e buscando melhoria para os nossos pacientes, a gente chegou à terapia assistida. Aí, quando eu comecei a ler sobre a terapia assistida, cada vez mais que eu lia, mais eu me encantava. E o quanto ela entrava realmente como motivador. Nas nossas buscas até chegar à terapia assistida, a gente estava buscando realmente potenciais comprovados de geradores de motivação para os pacientes. Pacientes que demandam um alto período de intervenção. Então, como manter eles motivados? Como fazer com que esse processo não seja tão pesado, não seja tão desgastante? E aí foi assim que a gente chegou até a terapia assistida. Aí a gente passou a ler, passou a estudar, passou a conhecer, viajei, fiz cursos. E numa dessas viagens para o curso foi que a gente chegou até o Angus, num dos cursos, que foi lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente descobriu o Angus. E foi assim que ele veio para cá. Foi amor à primeira vista. Então, Era para ser ele.
E foi. Então, o Angus não é daí, não nasceu aí na Não, o Bahia. Angus é gaúcho. O Angus é Ah, gaúcho. Ele já tinha base para treino, ele já tinha sido selecionado para ser um cão de trabalho. Ele uhum. já, ele já tinha essa finalidade já. Ah, que legal. E ele trabalha mais com crianças. Não, o Angus, na verdade, ele tem um perfil muito bacana, tanto para adulto quanto para criança. Ah, Então, a legal. gente tem desde intervenções com idosos, né? O Angus participa, não agora que a gente está nesse período de quarentena, mas assim, com adultos e idosos, o Angus participa de grupos numa clínica de cuidados paliativos, aqui em Salvador, e também no hospital. No hospital, o Angus frequenta tanto a ala adulto quanto a ala infantil. Uhum. Então, a gente tem... O Angus, ele tem um trabalho muito voltado para intervenções em instituições de saúde, tanto hospitalar e clínica. Clínicas Ah, que bacana. especializadas. A gente trabalha muito com esse público. A minha cachorrinha que latiu aqui. E é, quais são os benefícios que você vê assim da terapia assistida a animais comparado com quando ela não tem? Você acredita que é essa questão da motivação, né? Como que é? A gente consegue resultados mais rápidos, sabe? Eu tinha um grupo de pacientes, né, com autismo, pacientes que já estavam em acompanhamento comigo. Eram 3 crianças que já estavam em acompanhamento individual comigo, e aí eu convidei elas para a gente fazer um grupo experimental, né, conversando com a família, de levar elas para o grupo para a gente poder avaliar como é que seria essa relação delas com a cãoterapia. Hum, E o que a gente tinha, e era justamente para poder fazer esse grupo controle, né? A minha proposta na época, quando eu propus a família, era justamente poder fazer essa avaliação mesmo. Eu tinha interesse em poder avaliar e ver realmente quais eram os resultados. Porque eu já tinha lido, já tinha acompanhado, mas eu queria ter a minha comprovação na clínica. E aí a diferença era, sem dúvidas, no nível de atenção. Então a gente conseguia ter, eu conseguia ter um nível de atenção maior delas quando tinha a presença do Angus do que quando não tinha o Angus. Quando não tinha o Angus, a quantidade de vezes que eu precisava solicitar a ela, a presença delas era muito maior. Na presença do Angus, eu consegui com que elas ficassem 20 minutos sentadas, 20 minutos sentadas escutando as orientações, sem levantar, sem sair, sem fugas e esquivas. Elas ficaram uns 20 minutos sentadas, porque se elas ficassem escutando a orientação até o final, elas iriam ter o benefício de poder fazer atividade com ele. Então, era extremamente motivador, era um reforço muito grande. O nível de interação entre eles também aumentou. Então, a gente tem benefícios nesse sentido, sabe? No resultados que eu poderia alcançar e que eu já estava alcançando no individual, eu consegui alcançar mais rápido, de forma mais eficaz com a presença dele. Porque tinha essa troca, assim, ele se tornava um motivador e ele se tornava um reforço. Então era extremamente interessante fazer essas trocas e fazer sacrifícios, né, de ficar prestando atenção para ter esse benefício do reforço com ele. Quando era só comigo, não era tão atrativo. Então, é nesse sentido, assim, o cão entra como um atrativo tão interessante, né, um atrativo tão alto, que a gente consegue esse benefício de ganhar mais atenção, ganhar mais interesse, proporcionar bem-estar e obter resultados mais rápidos. É muito diferente, muito diferente. E é claro que a gente está falando com pacientes que têm interesse para o animal, né? Que gostam, que têm uma vinculação. Se a gente estiver falando de pacientes que têm aversão ao animal, que tem alergia, que não gosta, aí realmente assim vai ser muito difícil você comparar os resultados. Muito provavelmente não vai fazer sentido, assim. Não vai fazer diferença. Eu vi que tem Temos bastante. tempo ainda? Deixa eu ver aqui a hora. Eu não estou acompanhando o horário. Tá, temos um pouquinho de tempo ainda. Eu vi que tem bastante psicólogos aqui, né? E a gente conversou bastante sobre essa questão dele ser bom tanto para fora de contexto, né, de terapia, mas também para o nosso cotidiano. Queria saber se você tem alguma dica de livro, de curso, de material assim, para os psicólogos que desejam estudar, mas também para o pessoal que não é da área. Olha, quem quiser conhecer sobre bem-estar animal,
né? Tanto para o convívio do dia a dia, com seus cães domésticos, é muito importante seguir adestradores responsáveis, né? De especialistas. Tem muitas coisas legais na internet, de dicas de como treinar seu cachorro, dicas de um convívio saudável, que eu acho que vale muito a pena, mesmo para quem não tem interesse no trabalho. Mas para essa convivência diária mesmo, assim, melhorar a qualidade dessa convivência diária, melhorar essa comunicação com o animal, gente, é fantástico, é maravilhoso. Pensa que assim, pensa você falando português, indo para a Grécia sem saber falar. Pensa você num local que todo mundo fala grego, todo mundo fala latim, e você não sabe falar, como é angustiante para você não conseguir se comunicar. Então é a mesma coisa, assim, quando o animal não consegue se comunicar com a gente, é muito angustiante. Então a gente estreitar essa comunicação é fantástico. Então tem várias pessoas confiáveis que falam sobre como melhorar essa comunicação, como estreitar esses laços, que eu acho que vale a pena serem seguidas, né? Eu poderia falar, se for, em termos de sugestão, de dicas, eu citaria algumas pessoas que a gente já convive, como o Rafael Ramos da Cão de Ouro aqui de Salvador. O Rafa fala muito sobre bem-estar canino, o Rafa é fantástico. Tem a veterinária Cacau Flores, que ela trabalha também com terapia assistida, ela dá várias dicas sobre enriquecimento ambiental, assim, que também vale muito a pena seguir. Então, e tem algumas outros profissionais também que eu citaria, assim, tanto da equipe quanto fora. Mas esses dois, nesse momento agora. E em termos de cursos, de realização de cursos voltados para a terapia assistida, a gente promove esses cursos, né? Agora a gente está suspenso, muito provavelmente a gente vai começar a fazer os cursos online, a modalidade online, que é a nossa grande realidade agora, né? Até então nossos cursos eram presenciais. Tem tanto o curso básico, que é o 1, ao intermediário e o avançado. Então a gente fazia esses 3 modelos. Agora a gente está com os cursos suspensos por conta da pandemia, mas a gente deve estar retomando com cursos online, com algumas versões online. Então, acompanhe as redes que a gente vai estar sempre falando. Fora isso, internacionalmente, os trabalhos da Bocalan são excelentes. Então, quem tem muito interesse nessa área, realmente siga a Bocalan. A gente tem também um grupo que são intervenções assistidas itinerantes, que fala sobre boas práticas e intervenções assistidas. Então, são esses aí. Bacana. Então dá para fazer agora de qualquer área do Brasil, dá para fazer o curso de vocês. Verdade. Agora online tem essa facilidade, né? Olha, mas o presencial era legal, porque as pessoas iam passear em Salvador. Tinha esse ponto positivo. O professor Dog deu boa tarde. Boa tarde. Oi. Pena que tá chegando só agora, a gente já tá, né? Já tá encerrando. Que pena. Mas seja bem-vindo. Bem-vindo. Teria algum outro ponto que você queria acrescentar sobre esse assunto, sobre essa importância? Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que tem vários benefícios na relação homem-animal. E a gente precisa conhecer cada vez mais, sabe? Os benefícios de uma forma diária já são muito significativos. Imagina se a gente pode transformar isso em benefícios terapêuticos. Então, é muito importante. Mas é um trabalho que, ainda assim, por mais lindo que seja, ele não é mágico. Ele é mágico pelos resultados que a gente visualiza, que são encantadores. Mas ele não é mágico no processo. É muito estudo, é muita ética, é muita responsabilidade do animal o tempo todo. A gente tem que estar preocupada com o bem-estar do humano. Então, independente da gente ainda não ter como uma profissão regulamentada, a gente precisa ser responsável, a gente precisa buscar livros, a gente precisa fazer curso, a gente precisa se capacitar, a gente precisa entender do processo e realmente avaliar quando a gente deve incluir ou não o animal em um determinado processo. Então, estudem, conversem, troquem figurinhas, mas tem várias coisas muito bacanas que podem ser realizadas nesse mundo das intervenções assistidas. E quando o seu cachorro, o seu animal, não tiver perfil para ser um cão de trabalho, não tem problema, ele é maravilhoso de qualquer forma. E só o fato de ter essa relação contigo já é maravilhosa, já é suficiente, já é tão importante. E
e deve ser validado também. Isso aí. O mais importante é essa relação, né? Que a gente constrói. Que pode ser usado de formas tão benéficas, a palavra não é nem usada, mas assim, que pode ser aproveitada de formas tão benéficas. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito bom ter trocado com você. Eu já acompanhava o seu trabalho no Instagram. Aliás, curta o Instagram do Angus. Sim. É muito bom. Vou deixar essa live salva. Hoje eu estou usando o Instagram do Angus. Curtam, vou deixar essa live salva no GTV. Tá? Muito obrigada por ter aceitado. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a vocês. Tá? Quem tiver perguntas, quem precisar de mais informações, pode mandar um direct pra gente. Isso. Tá bom? Gente, boa quarentena pra todo mundo. Boa semana. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada por terem assistido. Muito obrigada, obrigada. Carol. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau.